Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para começar, esse curso maravilhoso de saúde mental. Meu nome é professora Adriana Meiado e eu estou aqui no INDEP. O INDEP já faz parte da minha vida, do meu coração, e é sempre um prazer, trabalhar com o Marcelo, com o INDEP e conhecer gente nova como vocês aqui. Eu tenho uma experiência muito interessante na Finlândia, tá? Um spoilerzinho para vocês virem para o curso. Tem um tratamento muito interessante na Finlândia, com uma equipe que trabalha sob o nome de Diálogo Aberto. Tá? Depois vocês procurem aí e venham aqui para o INDEP com a gente conhecer, que metodologia é essa, estudada na Finlândia, inclusive na região onde eles desenvolvem esses estudos. Eles colocam que há uma queda drástica no número de pessoas que desenvolvem esquizofrenia. Sabiam disso? Eles dizem, inclusive, que a esquizofrenia tem desaparecido nessa região lá na Finlândia. Vocês devem estar pensando, mas que medicamento eles usam? Aí é que tá. Segundo eles, praticamente sem medicamento. É interessante, Diálogo Aberto, Finlândia. A gente vai conversar mais sobre isso durante os cursos aqui. Enfim, então, o tipo residual, onde há um estado de empobrecimento cognitivo, afetivo e volitivo, correspondendo à fase de estabilização da esquizofrenia, geralmente resultando de anos de evolução do transtorno. A ocorrência de sintomas psicóticos costuma ser esporádica e de pequena intensidade, com delírios não sistematizados. Então, eu estava falando para vocês, os sintomas residuais, que são aqueles que ficam depois de uma crise, depois de um surto, é um estado que revela, que mostra para a gente o empobrecimento cognitivo e afetivo, e de vontade da pessoa. Então, trabalhar com a esquizofrenia residual é muito importante a gente ter um número maior de recursos, de terapias, de acompanhamento médico, importante. E indiferenciado, reservado para casos que não há uma predominância clara dentre os subtipos. Então, a gente viu aí, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 subtipos, lembrando que esse residual, ele está muito ligado aos surtos anteriores, e o que é que resta ali, geralmente quando a gente trata um caso de esquizofrenia, de vários surtos que já aconteceram antes e nunca chegaram para o tratamento, então você classifica esse subtipo, porque é uma pessoa que já tem residual de crises anteriores, ou indiferenciado, que é um outro subtipo, onde os sintomas que ele trouxe, os sinais que ele trouxe, não se enquadra claramente nos anteriores. Tá? O que nosso DSM-5 atual traz? Então, vocês vão ver, Código Internacional de Doenças, o CID, ele tem um olhar para esquizofrenia, e o DSM, nosso manual de desordens, ele caminha muito próximo, ele tem uma classificação um pouquinho diferente, mas não foge tanto à questão dos sintomas nem do período. Vou mostrar para vocês aqui. Então, no DSM, vocês vão ver que eles vão trazer o item A, B, C, D e E, para classificar a esquizofrenia, e ele vai dizer aqui, no item A, no mínimo, 2 dos seguintes sintomas presentes durante o período de um mês. Então, 2 sintomas no período de um mês, igualzinho o CID traz, ao menos um desses deve ser 1, 2 ou 3. Então, delírios, alucinações, discurso desorganizado ou incoerente, descarrilhamento ou incoerência, geralmente do pensamento que acompanha a fala, o comportamento desorganizado ou catatônico. Quais são os sintomas negativos que ele também traz aqui? Principalmente diminuição da expressão emocional ou da vontade, abolição. Tá bom? Então, desses itens aqui, pelo menos 2 desses sintomas presentes no período de um mês. Tá? No item B da classificação, ele vai falar sobre a disfunção social ou ocupacional. Então, na primeira,
falando sobre sintomas durante o primeiro mês. No item B, ele vai trazer a disfunção social e ocupacional. E ele vai dizer o seguinte: uma porção significativa do tempo, desde o início do transtorno, uma ou mais áreas, tais como trabalho, relações interpessoais, ou cuidados pessoais, relações interpessoais, estão acentuadamente abaixo do nível alcançado antes do início do transtorno. Então, você vai perceber nessas pessoas que, além daqueles sintomas, né, do item A, ele vai trazer um rebaixamento, ou nas relações com a família, com o trabalho, com os amigos, com os afetos, consigo mesma, ou consigo mesmo, uma mudança, um rebaixamento na sua capacidade de lidar com pessoas, lugares, tá? Então, esse é um dos critérios. Um outro critério, sinais contínuos de pelo menos 6 meses, né, relacionados a, esse período deve incluir pelo menos um mês, né, de sintomas do critério A, daqueles A do delírio, alucinações e tal, podendo incluir sintomas prodrômicos ou residuais. Então, aquilo de embotamento, né, de desconexão do pensamento, tá? Sintomas prodrômicos ou residuais, que podem incluir sintomas negativos ou 2 ou mais sintomas presentes no critério A, de forma acentuada. Por exemplo, crenças estranhas, experiências perceptuais incomuns, tá bom? Quarto item aqui que ele traz: transtorno esquizoafetivo ou transtorno de humor depressivo ou bipolar psicótico devem ser excluídos. Por quê? Lembra que eu disse que nesses outros transtornos, principalmente no bipolar psicótico, também a gente tem a presença de alguns sintomas daquele da classe A, tá? De alucinações. E o último item é: o transtorno não pode ser atribuído aos efeitos fisiológicos de substância ou qualquer outra condição médica. Então, de repente, se ele teve uma intoxicação, o uso de drogas e apresentou também alucinações, delírio, não pode ser considerado, então, um item para esquizofrenia, tá certo? Então, vocês viram que aqui a questão do período dos 6 meses, incluindo, né, os itens relacionados ao critério A, né, e mais as disfuncionalidades sociais e ocupacionais. O DSM-5 traz isso para a gente. Bora lá. Deixa eu passar aqui no outro. Muito bem. As dimensões dos sintomas. Então, a gente viu que esses sintomas, eles comprometem, né, várias áreas da vida desse sujeito, e eu tenho ali as dimensões positivo, negativo e cognitivo, sendo elas os positivos, tudo aquilo que sobe, que amplia, né, o espectro aí da esquizofrenia, que inclui delírios, alucinações, desorganização, agitação. Eu tenho sintomas negativos, que traz para baixo os comportamentos relacionados à esquizofrenia, embotamento, anedonia, isolamento. E tem os comprometimentos, né, que se relacionam à vida social dessa pessoa, que envolve ali a desatenção, déficit de raciocínio, de memória, de aprendizagem, de execução de atividades. Como eu disse, a esquizofrenia faz um estrago em várias áreas da vida dessa pessoa. Sintomas negativos. A gente vai, durante o curso, conversar um pouco mais sobre esses sintomas negativos. Mas o que eu vou dizer para vocês aqui agora? Ó, aqui a gente é tratado, gente, de um jeito, ó. Que delícia. Então, os sintomas negativos, eu vou elencar para vocês aqui, porque se eu for explicar cada um deles como eu faço nas nossas aulas, a gente não consegue terminar essa nossa live aqui hoje, né? Então, alogia, né, que está relacionada à disfunção da comunicação, achatamento e embotamento afetivo, aquilo que eu já comentei anteriormente para vocês, a sociabilidade, que é uma redução muito marcante no interesse em se relacionar, a anedonia, que tem a ver com a questão da busca do prazer, essa incapacidade, ele não sente prazer nas coisas que antigamente ele sentia, a avolição, então, essa baixa da motivação, né, ou da perseverança para fazer atividades, projetos. Então, sintomas negativos, eles são muito comprometedores da qualidade de vida aí. Trouxe aqui para vocês, né, uns desenhos para
ajudar a ilustrar ali a redução da fala, a aparência descuidada, o contato visual limitado, né, que eles vão apresentando. Aí você vai perceber, nossa, mas... E a gente usa muito essa palavra, ele está esquisito, né? Esquizo, ele está fora do esperado, ele está fora do padrão esperado, ele não conversa mais, ele está distraído, ele fala coisas que não fazem muito sentido, ele está descuidado, parece que ele não tomou banho, parece que ele não dormiu, ou que estava dormindo até agora, né? Então, esses sintomas negativos são bastante presentes na esquizofrenia. A redução aí da capacidade da resposta emocional, então, diante de uma situação, ele demonstra pouca emoção, uma emoção incompatível, né? Uma redução de interesse de se engajar em coisas, inclusive, que envolvem a própria sobrevivência, né? O próprio autocuidado. Uma redução muito grande do interesse social. Aí vocês podem estar me perguntando aí, Adri, e isso pode aparecer, esses sintomas negativos, lá naqueles pródromos, nos primeiros sinais, antes de um surto, antes de um rompimento com a realidade, com sintomas psicóticos? Sim, queridos, isso pode começar a aparecer antes de romper com a realidade. O que eu quero dizer com isso? Ele pode ainda estar funcional, trabalhando, estudando, mas já está apresentando essa redução da capacidade. Então, esses sintomas negativos, eles já começam a surgir, né? E eles podem, depois desse surto, continuarem presentes. Então, ele saiu do surto, ele já não está mais cindido com a realidade, ele está mais coerente com a vida aqui e agora, o que ele está fazendo, porém, ainda ele pode trazer essa apatia, esse desinteresse, tá? Isso ser uma característica dali para frente, pode ser. A correspondência de cada sintoma à disfunção dos circuitos cerebrais. Então, no nosso curso, a gente vai conversar muito sobre isso. E vocês vão conhecer que esses sintomas negativos, os sintomas positivos, os afetivos e os cognitivos, eles estão relacionados diretamente com o acometimento e a mudança de ação, de funcionamento de determinadas áreas cerebrais, tá? Existem alguns circuitos cerebrais que são traçados por meio ali dos neurotransmissores, né? E que trazem, dentro de um quadro da esquizofrenia, alteração do funcionamento, tá? Então, esse slide aqui mostra um pouco isso, que áreas do cérebro têm alterações no seu funcionamento que ocasionam como resposta ali os sintomas positivos, negativos, afetivos ou cognitivos. Trouxe esse slide só para deixar vocês com vontade de vir fazer o curso e aprofundar o estudo com a gente, tá bom? Dri, que fatores de risco podem aumentar a probabilidade do desenvolvimento da esquizofrenia? Temos fatores de risco. E aí, gente, o primeiro que aparece aqui em estudos de razão de chance, odds ratio, tá? Então, não é qualquer estudo, mostra que o uso da maconha pode ser um fator de risco, sim. Por quê? Porque a maconha é uma substância alucinógena que acaba estimulando determinadas áreas, né, que provocam alteração de percepção. E se a pessoa tem uma predisposição, se a pessoa já tem a vivência contextual de situações de estresse, então soma genética, soma estímulos ambientais, sociais, soma-se a sua construção subjetiva, né, de como lidar com as suas emoções, soma o pacote todo, a gente tem maior probabilidade, sim, do desenvolvimento da esquizofrenia, como os estudos dizem. Trauma na infância, viver no meio urbano, essa questão de imigração, né, de mudança de cultura, pode ser, sim, um dos fatores de risco para romper com realidade, porque é muito difícil, né? Os refugiados, migrantes ou imigrantes, eles passam por muitos estresses, né? Porque eles têm que se adaptar e conviver com o estranhamento de uma nova cultura. Isso pode ser um fator de risco, né?
complicações obstétricas, nascimento no inverno no hemisfério norte, porque tem toda a mudança, né, de luminosidade, tem mudança de temperatura, mudança de hábitos de vestimenta. Então, são fatores estressores que, né, impactam o corpo, as emoções, as relações. Então, aqui a gente traz como fatores de risco. Curso evolução, vou passar rapidamente aqui, mas é importante. 80% dos pacientes têm um alto grau de incapacidade. Então, é uma doença, gente, que incapacita fortemente. Tá? O curso crônico e deteriorante, né? 4 períodos que a gente classifica: pré-mórbido, prodrômico, progressivo e crônico. Então, a gente precisa detectar, né, triar esses casos, né, quando começa os primeiros sinais, tá? Quando esses sinais são mais evidentes, né, nesse período prodrômico, ou quando ele já está cindido, né, com um progressivo adoecimento, ou mais tarde, quando esse caso já se tornou crônico, que teve inúmeros, né, episódios ali de surto, tá bom? O suicídio é um fator de maior mortalidade na idade jovem, 10%, né, desses jovens de 25 a 50% tentam suicídio. Por quê? Porque é uma doença incapacitante, deteriorante, né? Muito difícil mesmo de conviver. Doença cardiovascular é um fator de maior impacto na mortalidade em fases tardias. Por quê? A gente sabe que os medicamentos que tratam esse adoecimento, eles trazem algumas comorbidades, né? E o sedentarismo, por conta dessa baixa volição e tudo isso, acaba sendo um fator que se soma e passa a ser, né, um agravante aí para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Uso de medicamentos antipsicóticos, aí desenvolvimento de síndrome metabólica, tabagismo, né, porque também é recorrente, né, eles buscam um prazer, né, um relaxamento, então o tabagismo acaba sendo realmente uma dessas comorbidades que se associam aí. A expectativa de vida de um paciente com esquizofrenia em torno de 20 a 30 anos de idade, né? Mais curta do que a população em geral. É muito triste a gente ver esse quadro. Então, eu quero mostrar para vocês aqui essa evolução, que no curso a gente vai trabalhar mais pontualmente. Então, os sinais e sintomas, como é que ele começa a aparecer, em que período de idade, os estágios de desenvolvimento que eu citei para vocês, tudo isso no curso a gente vai aprofundar, tá? O que mais que eu tenho aqui? O curso e a evolução. Quando há um mau prognóstico, né, o que indica para a gente que aquele caso vai ter um mau prognóstico? Então, quanto menor os fatores de proteção, maior a chance de um mau prognóstico, tá certo? Então, aqui eu elenquei alguns desses fatores que no curso a gente vai discutir cada um deles. As comorbidades frequentes relacionadas à esquizofrenia, tá? Então, toque, né? Uma pessoa que tem desenvolvido a esquizofrenia, ele tem 12 vezes mais chance de desenvolver toque do que as pessoas que não têm esquizofrenia. Depressão, 25% dos transtornos relacionados aí ao uso de substância. 50% desses pacientes têm uma piora na adesão e aumenta o risco aí de comportamento violento relacionado à depressão. Então, a gente vai falar muito a respeito disso. Quando a gente fala de tratamento, então a psicoeducação é muito importante para o sujeito, para os familiares. A questão do acolhimento, lembra quando eu disse para vocês lá no comecinho da nossa conversa aqui, quando o paciente ele chega e ele traz um sintoma, a primeira coisa que eu preciso fazer é escuta qualificada e acolhimento, né? E é isso que vai me possibilitar o estabelecimento da relação terapêutica, e aí então eu vou conseguir desenvolver todas as outras possibilidades ali de cuidado, tá? Então, o tratamento é muito interessante. Eu particularmente tenho uma afinidade muito grande em trabalhar com terapia cognitiva comportamental e os resultados são incríveis. Existem outras terapias também, tá?
Falando em terapias, existem os tratamentos medicamentosos, né, típicos de primeira geração. Geralmente se usa antipsicótico para auxiliar, né, a pessoa a sair desse quadro principalmente, né, no momento de surto, né, do quadro de rompimento com a realidade. Então, tem os típicos de primeira geração, tem os atípicos de segunda geração, também chamados, e isso tudo a gente vai mergulhar para falar aí no nosso curso, combinado? E aqui duas referências importantes que podem ajudá-los a estudando já antes da nossa aula, né? Então, eu acho que era isso basicamente que eu queria contar para vocês aqui na nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso aí o nosso tempo juntos, tá bom? Adoro falar sobre esse assunto, adoro contar histórias e eu espero vocês numa outra oportunidade aqui com a gente, tá bom? Super beijo e até a próxima.